Iniciamos mais uma semana, espero que você tenha ido à missa ontem. Eu vou recordar mais uma vez que a nossa fé é sempre comunitária, não se afaste da igreja. Jovens, não deixem de viver a fé participando da igreja. Deus não é uma ideia, Jesus Cristo não é uma ideia, uma pessoa que fala conosco e fala muito em comunidade, que diz: tomai e comei, isto é meu sangue, isto é meu corpo, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Fé em comunidade, e a missa é o ponto mais alto da nossa fé. Bem, vamos hoje ao Evangelho que comemora São Lucas, um evangelista de primeira grandeza, maravilhoso. Vamos vivenciar um pouco do que tem para nós o Evangelho de hoje. Lucas 10, versículos de 1 a 9. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Evangelista São Lucas, uma festa bonita. Ele não foi apóstolo, ele já é de uma geração depois daqueles primeiros. Ele vai conhecer muito quem foi Jesus Cristo, não por conhecimento direto da pessoa de Jesus, ainda vivendo neste mundo, mas pelo conhecimento dado pela comunidade, especialmente por Paulo. Ele estará muitas vezes com São Paulo nas suas viagens. Lucas relata o próprio Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 4, era médico, mas depois que ele se converteu, ele veio de uma família ainda pagã naquele tempo, ele se converteu e se apaixonou pela pessoa de Cristo, pela obra de Jesus Cristo, fez uma experiência transformadora do Deus vivo em Jesus Cristo. E agora ele quer dar o melhor de si. Um homem que vai se abrir à inspiração para escrever as páginas mais bonitas sobre Jesus, o Deus da misericórdia que se revelou nele, o Deus que deseja salvar a todos os homens e mulheres, não mais apenas o povo eleito, mas homens de todas as raças e línguas, de classes e nações. Não só pessoas agora, segundo os critérios antigos da lei judaica, puras, pessoas preparadas, mas a todos, especialmente os pobres que eram tão rejeitados, as pessoas tidas como impuras e pecadoras. Jesus veio para todos, para dizer que Deus ama a todos e que o prazer de Deus é salvar. São Lucas aqui nesse trecho vai lembrar isso, num episódio em que ele soube que Jesus tinha enviado os discípulos para irem na sua frente aos lugares onde devia ir, mas que vai dizer a eles como nós precisamos de pessoas para a colheita de Deus. Deus semeou nesse mundo, colocou cada vida humana nesse mundo e se interessa por todas as vidas. Não quer que nenhuma se perca. São a grande plantação de Deus. Como precisamos de gente. Deus quer contar com pessoas para fazer essa colheita. A colheita de Deus deve ser abundante. Não é o prazer de Deus que ninguém se perca, pelo contrário, mas que se salve. Mas para isso os homens precisam se interessar também pela salvação uns dos outros. Então ele ensinou aqui um grande segredo: rezem, peçam ao Pai. O Pai vai vendo o desejo, o interesse de vocês
e vai suscitando cada vez mais essa salvação no meio dos homens. Façam isso e o Pai vai tocando os corações. Meus irmãos, então todos nós somos chamados a participarmos desta obra de salvação. Primeiro pedindo a Deus que envie operários, mas depois nos abrindo. Quem sabe se esses operários não serão nós mesmos, não seremos nós mesmos, não será você. Deus tem um modo de chamar a cada um. Alguns chamará para uma dedicação exclusiva ao reino, a outros chamará para trabalhar em alguma obra específica, para fazer o bem de um jeito, outros de outros, nas pastorais, nas caridades diversas. O importante é abrir o coração. Mesmo Lucas vai testemunhar que as primeiras comunidades se abriram a esse chamado. Os Atos dos Apóstolos mostram uma igreja toda envolvida na obra de salvação. É assim que deve ser a nossa igreja. Rezemos hoje pedindo a intercessão desse evangelista apaixonado pela obra de Deus, pela pessoa do Cristo, pela igreja que ele quis, espalhando a sua boa notícia. Pai, estamos diante da mesma colheita que o Senhor deseja fazer agora no nosso tempo, de tantos homens e mulheres que precisam de operários para ouvirem o anúncio de Cristo, para fazerem parte desta comunidade, daqueles que foram salvos em Cristo, no poder da sua ressurreição, no poder da sua morte redentora de cruz. Pai, envia operários. Nós pedimos, rezamos por isso, mas pedimos também, abrindo o nosso coração, dizendo: eis-nos aqui, Senhor, conta também conosco, abençoa-nos para sermos essa igreja que pede e que também se põe sempre a serviço. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Lucas, abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe os médicos, que Deus abençoe também todos aqueles que vão cuidando assim da saúde do ser humano. Um abraço a todos e até breve.